Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo do capítulo 1 do livro 3 de vocês, onde fala sobre o campo. Então acompanhe aí na página 174 os conteúdos que nós vamos trabalhar. Vai da página 174 a 179, tá bom? Olha só o que ele diz aí no início. Neste capítulo você vai conhecer as características do campo, tá? Ele é muito importante para as nossas vidas, uma vez que a maioria dos produtos que temos em nossas casas vem desse lugar. E aí no Conversa Vai ele pergunta, o que você está vendo nessa imagem aqui? Então olha só para essa imagem. O que é que vocês observam, gente? Né? Você sabe o nome da atividade que está sendo realizada nesse local? Então, o nome dessa atividade se chama agricultura, tá bom? E aí, no Conversa Vem, vocês vão responder o seguinte questionamento. Que relação há entre o campo e a nossa alimentação? E aí, quem sabe? Olha só, gente, a nossa alimentação, nós precisamos dos alimentos, não é? Para se alimentar. A gente pode ir lá ao supermercado, comprar aqueles alimentos que a gente quer, mas de onde é que vêm esses alimentos? Olha só, gente, no campo existem 3 atividades que são a base para que a gente tenha nossa alimentação na cidade, que é as atividades econômicas denominada agricultura, tá? A pecuária e também o extrativismo. Então vamos entender o que cada uma dessas palavras quer dizer. Então olha só, gente, a agricultura é a atividade econômica, ou seja, atividade que gera lucro, que dá dinheiro, tá? De plantio. Então quando eu planto, quando eu preparo o solo, realizo o plantio de um vegetal e colho lá depois, essa atividade se chama agricultura. A pecuária é a criação de animais, é quando eu crio animais para me alimentar, as pessoas do campo, e também para vender essas carnes para as pessoas que moram na cidade. E além disso, que é o extrativismo. O que é o extrativismo? É a retirada de matérias-primas da natureza, então do campo também, tá? Por exemplo, quando, eu preciso extrair um látex, que é um líquido branco que sai do tronco de algumas árvores chamadas seringueiras para a produção da borracha. Então essa atividade é uma atividade de extrativismo, quando eu retiro recursos da natureza para produzir outras coisas. Esses recursos são chamados de matéria-prima, é o que eu uso para fazer tal coisa, tá certo? Então agricultura, pecuária e extrativismo são atividades que são desenvolvidas no campo, tá bom? E aí, gente, ele mostra, tá, que lá na página 175, o cultivo de cana-de-açúcar, arroz e soja e a área que é ocupada a cada uma dessas práticas aí e os locais que mais tem essa prática enquanto extensão territorial. Por exemplo, existem práticas agrícolas como a cana-de-açúcar que precisa de uma área enorme para o plantio. Então vamos observar essa tabela aí da página 175 junto com a tia. Vamos lá? Olha só, gente, nessa tabela aí nós podemos observar que o cultivo da cana-de-açúcar, o de arroz e o de soja, ele vai ocupar aí uma grande extensão territorial para o plantio dessas agriculturas, tá? E isso aqui é em nível de Brasil, tá? Nessa primeira tabela aqui, é do país inteiro. E dessa outra tabela nós podemos observar dos estados brasileiros. Então, observem aqui a cana-de-açúcar, por exemplo. A cana-de-açúcar tem 102.414 quilômetros quadrados e 98.068 é tudo em Pernambuco. Então, sobra uma pequena quantidade para as outras partes do Brasil, não é? Então, a gente pode observar aqui também o plantio de soja no Mato Grosso do Sul, de arroz em Sergipe também é uma grande quantidade. Então, gente, após vocês observarem esses dados, a gente percebe que existe uma pequena parte da população vivendo em uma área grande e grande quantidade de pessoas vivendo em uma área pequena. Então, segundo dados aí do IBGE, tá, existem 84% da população vive na cidade, então vive na zona urbana, certo? Enquanto os 16% que restam vive no campo
campo. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas vivendo em um pequeno espaço, que é na cidade, e poucas pessoas vivendo no campo. Mas vocês sabiam que antigamente não era assim? Que era justamente o contrário? Sabiam disso? A maioria das pessoas viviam no campo. Por quê? Porque no campo estavam concentradas as maiores oportunidades de trabalho. Então, naquela época, antes do processo da industrialização, as pessoas que trabalhavam no campo, plantavam, eram os empregos mais comuns que tinham, que era plantando, colhendo, criando animais, tá certo? E depois do processo de industrialização, quando as cidades começaram a crescer, a se tornarem polos industriais, precisou de pessoas para trabalhar na cidade. Então, as pessoas do campo saíram para procurar oportunidades de emprego na cidade. E isso fez com que a população do campo fosse reduzida, tá bom? Olha só, gente. Lá na próxima página, na página 176, ele vai falar um pouquinho sobre a densidade populacional, que é isso justamente que a Tia falou, tá? Poucas pessoas vivendo no campo e a maioria das pessoas vivendo na cidade. Então, tem características do campo e da cidade que a gente pode observar, como, por exemplo, as casas, gente. Então, esse primeiro conjunto de casas aqui, vocês acham que são casas típicas do campo ou da cidade? E esse outro conjunto aqui de casinhas que a Tia desenhou, o que é que vocês acham? São do campo ou da cidade? Olha só, gente, como no campo vivem menos pessoas, as casas estão mais afastadas umas das outras, tá? As pessoas têm mais território, têm mais espaço e ficam afastadas umas das outras. Enquanto que na cidade, como tem a maior quantidade de pessoas morando lá, as casas são mais juntas, existem até prédios que acomodam aí várias pessoas no mesmo espaço, não é? Então, gente, vamos observar agora junto com a Tia Ju essas duas imagens aí do livro da página 176 para a gente observar a diferença da disposição das casas no campo e na cidade. Olha só, gente, nessas imagens aí a gente pode observar, não é, a diferença entre campo e cidade. Observe que as residências elas estão mais afastadas, né, afastadas umas das outras. Enquanto aqui na cidade existem até prédios que acomodam uma grande quantidade de pessoas no mesmo local, né, no mesmo espaço. E aí a gente percebe as diferenças físicas entre o campo e a cidade, enquanto a disposição de residências. Então, olha só, gente, após a observação dessas imagens aí, tem uma atividade com a lupa na mão, que na verdade, vocês vão responder aí, de acordo com as características do campo, podemos afirmar que essa imagem aqui, ela mostra esse local, é a imagem, aliás, podemos afirmar que a imagem que mostra esse local é a imagem da esquerda ou da direita? Então, qual dessas imagens aqui é o campo, gente? Essa daqui, não é? A imagem do campo, por quê? Porque há mais presença de vegetação, as casas estão mais afastadas umas das outras, há a prática de atividades agrícolas, não é? Enquanto que na cidade as casas têm prédios, estão tudo mais próximos, não é? Então vocês vão responder aí a primeira atividade, tá bom? Já na página 177, ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho no campo. Então, vamos aprender agora quais são as características do trabalho do campo. Então, a primeira característica que a Tia destacou aqui é que no campo, as pessoas que trabalham lá não têm feriados nem fins de semana, como as pessoas que trabalham na cidade estão acostumadas, não é? Então, por que não existe feriados e finais de semana para essas pessoas que trabalham no campo? Porque geralmente, digamos aí que ele trabalha cuidando do gado. O gado precisa se alimentar aos finais de semana, ele não pode passar aí os dias sem se alimentar. Então, aquele pecuarista, ele precisa estar cuidando desses animais todos os dias. A mesma coisa é a plantação. A plantação precisa de cuidado todos os dias, tá bom? E nessa mesma página 177, há uma atividade de pesquisa que fala que o trabalho do campo, gente, ele nem sempre é fácil. O agricultor, ele passa por diversos problemas que são considerados até problemas naturais, como, por exemplo, enchentes, chove demais e aí alaga toda a plantação. No sul do Brasil também há um outro problema, que é a geada, que é o flocos de gelo que cai, tá? E aí acabam queimando aquela vegetação. O gelo, ele queima a vegetação, tá? Porque ele é muito forte e aí as folhas ficam escuras e acabam morrendo aquela vegetação. Além disso, também há o problema de secas, principalmente no sertão brasileiro, né? Quando não chove, e aí essas pessoas têm longo período de estiagem
e as plantações também são prejudicadas. Não só as plantações, mas também os animais, a atividade pecuária, tá certo? E aí essa atividade de pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão pesquisar, não é? Em jornais, revistas, internet, notícias que tratem das influências negativas de eventos climáticos na produção agrícola da região que você vive. Ou seja, vocês vão pesquisar alguma notícia que fale sobre problemas na agricultura, na pecuária, devido a agentes naturais como a chuva, geada, tá certo? E vão colar essa notícia e vão registrar no caderno, ou pode também imprimir e colar. Ou se não tiver como nenhuma das duas formas, pode copiar, tá certo? Aí agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas características do campo. Olha só, gente, outro ponto aqui que tem como característica do campo, que as pessoas que trabalham no campo dependem muito da luz do sol para trabalhar, tá? Então, por exemplo, o trabalhador, o agricultor, ele não pode continuar seu trabalho depois que o sol se põe, é porque fica escuro, então a plantação é ao ar livre, não é? Então precisa da luz do sol para sobreviver, enquanto outras pessoas que trabalham na cidade trabalham por um período de tempo que a gente chama de expediente, que é o expediente de trabalho, ou seja, o horário que a pessoa precisa passar lá no trabalho executando suas atividades, tá certo? Aí olha só, gente, ele vai falar aí em seguida sobre 3 tipos de agricultura. Então, as atividades agropecuárias, que são atividades agrícolas e pecuárias juntas, tá? E nesse meio aí, existem 3 tipos de agricultura. Vamos conhecer cada uma delas, tá bom? Olha só, o primeiro tipo de agricultura que ele vai falar aí é a agricultura comercial. Então, o que é essa agricultura? Aliás, gente, agricultura familiar. Então, o que é essa agricultura familiar? É aquela agricultura que tem como características pequenas propriedades, em que as pessoas que trabalham, geralmente é o pai de família, a mãe de família, os filhos, os tios, tá? As pessoas da família que trabalham para o seu próprio sustento, plantam feijão, plantam milho para se alimentar. Então, esse tipo de agricultura aí, eu vou chamar de agricultura familiar, que ela é praticada em pequenas propriedades rurais. Então, vale a pena lembrar também que nessa agricultura familiar, gente, os agricultores eles dispõem de ferramentas rudimentares, ou seja, com pouca tecnologia, tá? Existe também a agricultura de subsistência. Esse tipo de agricultura ele tem como característica principal também para o próprio sustento, e apenas uma pequena parte dessa produção, do que é produzido, ele é vendido, tá certo? A maioria é destinada para o seu próprio sustento, para o próprio sustento da pessoa que trabalha, tá bom? Além disso, gente, outra característica aqui da agricultura familiar é que as pessoas que trabalham nela, geralmente, como são pessoas da família, então ele não é um trabalho assalariado, tá certo? Na maioria das vezes. Além disso, nós temos também a agricultura comercial. Nesse tipo de agricultura, gente, a plantação, tudo que é produzido ali, ele é destinado para o comércio. Então, por isso que dispõe de tecnologias, de ferramentas mais tecnológicas para trabalhar no campo. Por quê? Porque a sua produção, ou seja, o que é produzido nesse tipo de agricultura é destinado para a venda, para o lucro, e que há a presença de trabalhadores aqui assalariados, tá bom? Olha só, gente, ele vai falar agora um pouquinho lá na próxima página sobre algumas características desses trabalhadores do campo. Então vamos lá citar alguma delas. Vamos lá. Primeiro que ele vem falar são os boias-frias. Então o que são os boias-frias, gente? São trabalhadores temporários que eles são contratados para trabalhar em um certo período de tempo. Por exemplo, na época de colheita. Então geralmente na agricultura passa por o período da colheita que precisa de muitas pessoas para ajudar ali a colher. Principalmente nesses tipos aqui de agriculturas que não dispõem da colhedeira, por exemplo, que é aquele equipamento tecnológico como se fosse um trator que vai lá e colhe, tá? Então, nesses tipos de agricultura que, como não há muito uso da tecnologia, os boias-frias são contratados, que são trabalhadores temporários, tá certo? Além desses trabalhadores temporários, que são chamados de boias-frias, nós também temos outros tipos de trabalhadores que trabalham no campo, como por exemplo os agrônomos, tá? E os veterinários.
É importante lembrar, gente, que esses dois últimos profissionais aqui, alguns nem moram na própria região, no próprio campo, mas moram em cidades vizinhas àquele campo, tá certo? E aí, como última atividade dessa aula de hoje, nós temos a página 79, que vocês vão circular, tá? Circula nessa ilustração aqui, aquelas pessoas que não exercem atividades do campo. Então, quais desses profissionais aí não exercem atividades do campo? Olha direitinho, tem duas, tá? Então, circulem bem bonito. Em seguida, depois dessa atividade pronta e da atividade de pesquisa que a tia pediu, e essa primeira, a partir da observação da imagem, vocês mandam a foto para a tia Ju, tá bom? Estarei aguardando, turminha. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Ah, e não esqueçam que tem ficha de atividade com tarefa de casa, tá bom? Tchauzinho!